Estamos aqui abrindo mais um circuito da Gato Sem Rabo, uma livraria especializada em escritos de mulheres que fica aqui no centro de São Paulo. Esse espaço que a gente está criando aqui virtualmente é dedicado a leituras aprofundadas de livros que a gente ama, é dedicado à troca de experiências, à informação e à formação do pensamento crítico. A nossa livraria é uma livraria independente e assim a gente também deseja que a mente dos leitores, dos nossos espectadores aqui hoje, interlocutores, seja. Nós aqui na função de livreiras queremos ajudar na formação de um público leitor crítico, com autonomia de pensamento, com curiosidade, capacidade de imaginar outros mundos possíveis. E é por isso que hoje, com muita alegria, a gente reúne aqui convidadas como as que estarão conosco aqui hoje, a Patrícia Campos Mello, Bianca Santana e Yasmin Santos. E eu vou aproveitar para chamar a Yasmin, que é jornalista, escritora, estudante, foi repórter da Piauí, lá que eu li muito os textos dela, editora do jornal Nexo também, apresentadora do podcast Durma Com Essa. Yasmin, obrigada por aceitar aqui o nosso convite para mediar essa conversa. Imagina, eu agradeço pelo convite de vocês da Gato Sem Rabo e também da editora Fósforo. É um prazer participar desse lançamento com esses dois nomes de peso. Então, eu vou começar fazendo as honras aqui, apresentando as nossas queridas convidadas. A Patrícia Campos Mello é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Há 25 anos ela cobre relações internacionais, direitos humanos e economia global. Em 2021 ela recebeu a Ordem Nacional do Mérito concedida pelo governo francês e acaba de lançar o livro Máquina do Ódio, sobre o uso das redes sociais para manipular eleitores no Brasil, Índia e Estados Unidos. E ela também é autora do prefácio de 10 Dias no Hospício, que é esse livro que a gente vai conversar sobre hoje. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, Yasmin. Super obrigada pelo convite, uma honra estar aqui conversando com vocês. E a gente tem também a Bianca Santana com a gente, que é jornalista, doutora em Ciência da Informação pela USP, com uma tese sobre memória e escrita de mulheres negras, mestre em educação, colunista da revista Gama, autora de Quando Me Descobri Negra e de Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro. Oi, Bianca, tudo bom? Oi, Yasmin. Oi, Patrícia. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Vocês não reparem que uma criança vai aparecer correndo aqui às vezes, mas é parte da nossa conversa. Sim. A ideia é que esse debate funcione muito como uma conversa entre 3 jornalistas mulheres de diferentes gerações e com diferentes trajetórias. É uma conversa essa que tem o livro 10 Dias no Hospício, da Nelly Bly, que é um clássico do jornalismo investigativo, como um ponto de partida. Eu prometo tentar não dar muito spoiler sobre o livro, mas de forma resumida, o livro foi escrito ali no final do século XIX, em 1887, quando a Nelly recebe a incumbência do seu editor de se fingir de maluca, né, de doida, para conseguir ser internada no hospício, que era então conhecido por seus maus tratos às pacientes internadas. A Nelly era então uma repórter jovem, de 23 anos, e muito, muito audaciosa. A parte do livro, a própria Nelly é uma personagem fenomenal, que eu preciso confessar que eu não conhecia. Então, eu queria começar falando com a Patrícia. Patrícia, eu imagino que você passou um tempo com essa personagem, pesquisando, lendo a biografia para poder escrever o prefácio do livro. E lendo o prefácio, eu não sei se eu achei a Nelly uma personagem sensacional, ou se ali no seu texto eu vi um certo encantamento com ela. Você já tinha ouvido falar dela, das coisas que ela já tinha feito? Porque eu não fazia ideia, por exemplo, que uma mulher tinha dado a volta ao mundo em tempo recorde, sozinha, no século XIX, numa época que mulheres não tinham nem o direito de votar. Exato. Bom, primeiro só vou falar que também talvez tenha uma criança aqui, tá, gente? Então, como vocês estão todos acostumados com essas participações especiais. Então, Yasmin, eu nunca tinha ouvido falar, né? Que ignorância total. Aí, quando a Rita falou, tem esse livro, eu falei, poxa, que legal, né? E aí eu comecei a ler o livro, falei, meu, que livro legal. Aí eu falei, deve ter uma biografia bacana dela.
E, de repente, é isso, assim, já começa daí. Pensa se fosse um homem, né, no início do século XIX, que tivesse coberto a Segunda Guerra Mundial, dado a volta ao mundo em X dias, feito essa matéria de denúncia dentro de uma instituição psiquiátrica, todo mundo ia saber quem era, né? Agora, tipo, uma mulher que fez isso naquele momento, né, em que... Exato, assim, você tinha alguns estados nos Estados Unidos onde as pessoas não podiam votar, onde as mulheres não podiam votar, as pessoas, no caso, porque também os negros não podiam votar, mas as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam usar calça comprida, e de repente você tem uma jornalista, eu não sei, assim, tem algumas coisas do livro também sem spoiler, né, ou da vida dela, que eu acho que são muito simbólicas, né, dessa coisa de quantas barreiras ela teve que ultrapassar para conseguir ser uma jornalista investigativa. Uma das coisas, por exemplo, quando ela fez essa viagem aí de volta ao mundo, que ela queria imitar o livro do Júlio Verne, a principal questão era, nossa, como ela vai conseguir botar todas as roupas dela numa mala pequena? Era a principal pergunta das pessoas, né? Tipo, a outra, que eu também achei genial, é que daí ela foi ser, também no meio da carreira dela, ela foi ser correspondente estrangeira no México. Só que ela não podia ir sozinha, porque pegava mal uma mulher viajar sozinha. Então ela levou a mãe. E ela ficou lá com a mãe meses, né? Essas pequenas coisas. Ou quando ela foi contratada, né, nesse jornal pequeno, onde ela trabalhou antes de fazer essa matéria, no jornal do Pulitzer, né? Ela trabalhava num jornalzinho pequeno ali, e aí ela começou a fazer várias matérias desse tipo, né, de denúncia, por exemplo, de condições de trabalho em fábrica, etc. E aí, ela, como prêmio, o chefe dela falou assim, não, então, olha, agora você vai fazer a parte de jardinagem. Porque é assunto de mulherzinha, né? E, então, assim... E mesmo assim, ela conseguiu fazer aquelas mega matérias, né? Inclusive essa, é muito... E aí... Tem duas coisas, eu não estou muito, assim, organizado meu pensamento aqui, tá, gente? Se qualquer coisa, se eu estiver me enrolando, aí vocês me dão um grito. Mas, assim, acho que são essas duas coisas, da vida dela, né, que a gente vê essas barreiras, né, na época de ser jornalista e ser mulher, e também no hospício, na instituição psiquiátrica, porque uma das coisas que a gente se dá conta é que naquela época, e durante muitas décadas, o hospício era meio que um depósito de indesejáveis, né? Assim, você tinha um monte de mulher, que a mulher não tinha um transtorno psiquiátrico, mas ela era migrante, ou ela tinha engravidado, ou ela, né? De alguma maneira, as pessoas queriam se livrar, e aí depositavam essas mulheres lá, muitas das quais não tinham nenhum transtorno. Então, eu acho que esses dois aspectos também, sem dar spoiler, são muito emblemáticos, né, da condição da mulher naquele momento. Sim, e eu fiquei muito... Lendo o livro, eu me vi refletindo sobre os referenciais femininos do jornalismo que eu fui apresentada pela minha formação acadêmica, né? Eu fiquei pensando, e eram pouquíssimas as mulheres jornalistas que eram apresentadas na faculdade, por exemplo. Quando a gente tinha contato com grandes reportagens escritas por mulheres, a gente não era apresentada a essas mulheres, aos bastidores da apuração, a gente não era incentivado a conhecê-las, né? Eu queria saber, assim, como foi, com vocês também foi assim? E como que vocês veem, qual é o impacto para jovens jornalistas, tanto para homens quanto para mulheres, terem contato com essas histórias, com essas trajetórias? Então, como a primeira pergunta foi só para a Patrícia, acho que a Bianca também pode começar respondendo, até porque a Bianca também tem experiência sendo professora, né, de faculdade de jornalismo. Obrigada, Yasmin. Realmente, a gente teve pouquíssimo contato com as mulheres, né? Quando a gente é estudante, eu pelo menos tive muito pouco contato. E quando eu fui professora, eu percebi algo curioso nas próprias estudantes. Então, em algum momento, eu fui professora de Jornalismo Básico 2, que era um curso de reportagem. E a gente lia reportagens escritas por mulheres e homens. Mas eu percebia no texto das alunas algo mais travado do que no texto dos alunos. Se vocês não enxergam bem, alguém pode ligar para o microfone? Oi, isso, Bianca. Yasmin, se você deixar o seu microfone ligado, eu acho que vocês conseguem me ouvir.
eu esqueci disso. O StreamYard tem alguma coisa com Linux. E isso acontece. Agora vocês me ouvem? Nossa, eu estou te ouvindo perfeitamente agora, de fato. Eu esqueci desse detalhe, desculpa. E no teste, isso nunca acontece. No teste funciona super bem. Mas quando começa a transmissão, é algo com o StreamYard. Então, Yasmin, por favor, eu preciso da sua companhia com microfone constante. Pode deixar, vou ficar aqui. Novo. Claro, vamos lá. Sabe, eu dizia que quando eu era estudante, eu tive pouquíssimo contato com reportagens feitas por jornalistas mulheres, especialmente jornalismo investigativo, grande reportagem, jornalismo literário. Então, os grandes referenciais a se admirar eram os jornalistas homens. E quando eu me tornei professora no curso de jornalismo, eu fazia questão de ter livros escritos por mulheres e por homens. E eu percebia uma diferença muito grande na produção dos estudantes e das estudantes. E quando eu levei isso para alguns colegas, eu dizia, gente, será que vocês percebem a mesma coisa que eu? Porque muitas meninas, elas se dedicam muito na apuração, elas têm, assim, uma perspectiva muito interessante, mas no texto elas se colocam pouco. Alguns meninos fazem exatamente a mesma coisa, mas o que eu observava em muitos estudantes, né, homens, era que, às vezes, eles até apuravam menos, mas eles tinham muita segurança para afirmar, narrar, defender o próprio ponto de vista. E eu lembro de perguntar isso para outros colegas, né, professores, e as pessoas falarem, não, eu não percebo essa diferença. E aí uma jornalista mulher, uma colega, falou, nossa, sabe que faz sentido? E eu comecei a trabalhar, principalmente com as minhas orientandas de TCC, uma coisa que eu brincava com elas, que era soltar a mão, mas esse soltar a mão de ter uma segurança para narrar. E isso eu acho que passa tanto por a gente não conhecer referencial de mulheres jornalistas que tenham feito um trabalho, né, que nos inspire nesse lugar, mas também com tantas outras camadas de desigualdade de gênero que acabam conformando uma condição diferente, né, para o nosso trabalho. Mas acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Posso acrescentar uma coisa, Yasmin? Claro, Patrícia. Que a Bianca estava falando, e, por exemplo, a Nellie Bly, ela era uma das precursoras do que eles chamavam de muckraking journalism, né? Desses, que eram os, que quer dizer, você limpar ali a poeira, né? Cavar a poeira, que eram os investigativos na era progressista nos Estados Unidos. Só que a gente, na faculdade, tanto aqui quanto lá, a gente aprende muito sobre os homens, né? Sobre o cara que escreveu The Jungle, Upton Sinclair. A gente não aprende, por exemplo, tem duas mulheres muito importantes, além da Nellie, que era a Ida Tarbell, que escreveu a história da Standard Oil, que foi toda uma denúncia ali de monopólio, que acabou levando a empresa a ser quebrada, né? Usando uma lei antimonopólio da época. E a Ida B. Wells, que era uma jornalista negra, que escreveu várias reportagens sobre os linchamentos. Essas jornalistas, elas são totalmente ignoradas, assim, eu nunca tinha ouvido falar nelas, e eu transferi um ano de jornalismo para os Estados Unidos, e também não é que, porque elas são americanas, não, lá também era super, então acho que é uma coisa que bom que a Bianca está resgatando aí, né, para os alunos, que acho que pelo menos na minha geração, que é um pouco mais velha que vocês, o pessoal ignorava totalmente. Não, Yasmin, a gente fica aqui na troca. Não, gente, mas a ideia é ser uma troca, que quanto mais natural for a conversa, melhor. Mesmo quando a gente pensa na imprensa negra, que também não é ensinada nos cursos de comunicação, mas quando a gente se aproxima para entender o que foi a imprensa negra no Brasil, os grandes nomes que também aparecem também são os nomes de homens. Então, quando a gente fala no jornal Quilombo, por exemplo, o Abdias do Nascimento, é verdade, o Abdias foi super importante, mas a Maria de Lourdes Vale do Nascimento, ela era secretária de redação, ela era uma figura estratégica no jornal, ela tinha uma coluna muito importante e a gente não fala sobre ela. Uma mulher, assim, me tocou muito, a Eunice Cunha, que também foi uma mulher bastante importante na imprensa negra. Ela escrevia num jornal em São Paulo chamado Clarim da Alvorada, nas décadas de 20, 30, 40, e ela escreve sobre os direitos das mulheres, ela escreve sobre o trabalho das empregadas domésticas, ela escreve uma série de coisas muito relevantes que dialogam com o nosso tempo, e eu comecei a perceber menções à existência dos textos da Eunice Cunha
mas eu não encontrava nenhum texto da própria Eunice Cunha. E eu comecei a buscar nos repositórios de texto de imprensa negra, a USP tem um banco interessante, a Biblioteca Mário de Andrade, o Arquivo do Estado, e eu encontrava exemplares do Clarim da Alvorada, em que ela aparecia no expediente, mas eu não encontrava exemplares com textos dela. E aquilo virou um desespero. Consegui um contato com o filho dela, o Henrique Cunha Júnior, que é professor na Universidade Federal do Ceará, que me contou que realmente a mãe dele escrevia textos jornalísticos, produzia conteúdo interessante, e ele não tinha também os textos da mãe, mas me colocou em contato com a Mauri Pereira, professor da UFRJ, que foi incrível, e ele, com o celular dele, foi tirando fotos dos textos da Eunice Cunha para me mandar. E um desses textos ficou numa coletânea que eu organizei chamado Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Mas também me surpreende muito que, mesmo quando a gente fala do jornalismo negro, da imprensa negra, as mulheres também são muito invisibilizadas. Sim, não, e toda essa dificuldade para você conseguir manter a memória dessas mulheres, né, do trabalho dessas mulheres. Isso é muito, muito importante mesmo. E agora, falando de uma outra coisa, mas ainda no universo que é esse o nosso assunto, né, de mulheres jornalistas, uma pesquisa desse ano da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que foi realizada em mais de 100 países, mostrou que 73% das entrevistadas, que para 73% das entrevistadas, a internet é o lugar mais perigoso para as profissionais, e em segundo lugar, com 58%, aparecem as redações. E quando a gente pensa nas redes sociais, na internet de forma geral, os ataques são muito mais frequentes e intensos a mulheres jornalistas. Quando são atacadas publicamente, assim como vocês duas foram, as mulheres costumam receber apoio. E como que a gente consegue pensar, como é que a gente consegue buscar ajuda se tiver alguma jornalista assistindo a gente que for independente, freelancer, e não tiver um jornal por trás da gente para nos ajudar com isso? Quer falar, Bianca? Ou eu começo? Tá, porque eu sei que ela também tem muitas experiências aí. E hoje a gente deu uma matéria que também corrobora isso, também um levantamento dos Repórteres Sem Fronteiras sobre o Twitter, que acho que é o esgoto do inferno, aquilo, né, que acho que as pessoas mais virulentas participam, e mostrando que os ataques contra jornalistas mulheres são 13 vezes mais frequentes e que tem muito uso de palavras do tipo vagabunda, arrombada, esse tipo, né. Uma das coisas que eu acho que é muito diferente, no caso do atual governo, obviamente que existe uma hostilidade generalizada contra os jornalistas, mas em relação à jornalista mulher, a gente vê que muitas vezes, a maioria das vezes, tem pouco a ver com o trabalho da jornalista e muito a ver com características físicas, é sempre uma coisa misógina, né? Você vai falar que ou ela é gorda, ou ela é feia, ou ela é velha, ou o marido dela rouba, ou ela oferece sexo, né? Uma coisa... e, de novo, também, mulheres negras, mais alvo ainda. E eu acho, assim, se eu soubesse lidar com isso, eu juro que eu ia ganhar um prêmio, né? Eu também não sei como lidar com isso, mas uma das coisas que eu acho saudável, primeiro, assim, isso que você falou, Yasmin, é super importante, que uma coisa é você estar num veículo, né, que tem ali assessoria jurídica, né, mal ou bem você está cercado, mas a grande maioria dos jornalistas é jornalista independente. Tem algumas coisas, a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem desenvolvido umas parcerias com a OAB justamente para isso, né, para você, se você for um jornalista que é alvo, normalmente é uma jornalista, infelizmente, você reagir a isso, né, você, eventualmente, você fazer uma demanda na justiça, coisa que a Bianca fez, coisa que eu fiz, né, você se posicionar. E tem outros grupos também, acho que a Bianca até trabalhou com o pessoal, não sei, mas ela vai falar disso. E a outra coisa, cada um tem o seu método, né? O meu método eu não bato palma para maluco dançar, nunca. Então, assim, eu não respondo. Mas é uma coisa pessoal, né? Eu tenho amigas muito combativas que respondem, etc. Eu não respondo, eu acho que incumprida, se você alimentar aquilo, a pessoa vai ficando. Mas é uma coisa de personalidade, eu respeito quem não leva desaforo para casa, né? Vai lá e responde no mesmo nível. Eu prefiro não responder. Agora, obviamente, o que a gente precisa ter... Bom, duas coisas, eu acho. Quando você está num pico de uma onda de ataques, né?
pela internet, como a Yasmin está falando, acho que é o lugar mais nocivo, você parar um pouco de ler. Se você conseguir ter uma pessoa que leia para você, porque aquilo vai te intoxicando, sabe? Você vai lendo aquilo, é uma coisa cada vez mais... mas é importante ter alguém lendo, porque tem coisas que você não pode deixar barato. Você tem que levar, você tem que denunciar para a polícia. Talvez não aconteça nada, porque normalmente não acontece, mas assim, você não pode deixar barato. Você tem que, sabe, coisas que podem representar uma ameaça à tua integridade física, ou mesmo no caso, se você quiser processar por difamação, né, pedir danos morais. Acho que para jornalistas independentes tem esse caminho aí de associações que muitas vezes podem ajudar. Não, concordo com tudo que a Patrícia trouxe, também me comporto de forma parecida, não respondo, bloqueio, agressões nas minhas redes, não faz sentido. Hoje, e aí eu também percebo movimentações estranhas, e se eu percebo uma movimentação estranha, eu fecho o perfil por um tempo. É evidente que isso traz consequências, porque as redes sociais têm uma lógica de seguidores, da quantidade de publicações, da interação. Só que muitas vezes, para a gente se proteger, a gente acaba perdendo nessa dinâmica das redes. Mas essa não é uma conta que eu faça. Eu acho que a minha proteção e a minha sanidade ela vale muito mais do que qualquer outra lógica de rede. Mas, lógico, fica desigual. E fica ainda mais perverso para essas jornalistas, como você disse, Yasmin, que não trabalham para um veículo ou que não participam de uma rede, de um movimento social consistente. Em momentos mais difíceis para mim, o grupo de trabalho de comunicação da Coalizão Negra por Direitos monitorava as minhas redes. Então, eu não precisava lidar com aquilo, porque Patrícia e Mariana Amadas faziam isso e reportavam, né, para o grupo jurídico, sem que eu precisasse ficar lidando com aquilo eu mesma. Agora, jornalistas independentes, além de buscar grupos, né, como a Patrícia falou, e aí Artigo 19, Instituto Vladimir Herzog, tem agora uma iniciativa bastante importante que jornalistas e comunicadores no geral, né, comunicadoras e comunicadores populares também podem reportar as violações e pedir apoio. Então, numa busca na rede, dá para encontrar o apoio desses grupos. E também os sindicatos. É possível se sindicalizar sendo jornalista freelancer. Você não precisa ter vínculo com uma empresa de jornalismo para se sindicalizar. Os sindicatos são lugares importantes de apoio jurídico, apoio político, construção de narrativa, apoio emocional. Então, passar por ataques sozinha é algo assim que nenhuma de nós deve ou precisa passar. Tem muitos grupos organizados e dispostos, né, a enfrentar isso com a gente, porque esses ataques eles são também coletivos. Quando uma mulher jornalista é atacada, o jornalismo no geral é atacado e todas as mulheres são. Quando uma mulher negra é atacada, todas as mulheres e toda a população é também. A gente está falando de direitos, né? E quando o direito de uma pessoa é atacado, isso também é um ataque aos direitos da coletividade. Então, assim, não sinta vergonha, não pense que isso que você está, que é algo direcionado a você, que só tem consequência para você. Porque você enfrentar isso é algo importante para os direitos de todo mundo, então você também precisa e merece apoio para não passar por isso sozinha. Mas, sabe, Yasmin, a gente fala, né, desse tipo de ataque muito perverso, e falar disso no Brasil de 2021 é o que temos, mas o livro da Nelly Bly traz algo também interessante nesse sentido, que é de um outro lugar. Me chama muito a atenção, logo no início, quando ela vai discutir a pauta, né, quando o editor propõe essa pauta para ela, e ele fala, mas esse seu sorriso crônico me preocupa. E ela responde para ele, eu não vou mais sorrir. Quão violento é isso? Como é violento ele partir do princípio que ela não vai saber fazer o trabalho dela. E que a resposta para ir, e que ela precisa responder a isso. Eu sou bastante sorridente, e eu fico pensando em quantas vezes o sorriso, em especial,
já não foi motivação para ataque ou questionamento, e às vezes até como se fosse um elogio. E aí, não sei, queria ouvir vocês também sobre isso. Yasmin, já me revezando com você, eu queria ouvir vocês duas também. Não, e tem também, antes dele mandar ela fazer essa pauta, né, oferecer essa pauta para ela queria fazer uma outra sobre migração da Europa, né? E sobre imigrantes, ele fala, não, essa pauta é muito complexa, você não pode fazer isso, que é muito complexa para uma mulher. Ele fala isso claramente, é para uma mulher. Se fosse, não é porque só você jovem tem que ganhar experiência, é para uma mulher. Então, e como ela era muito, ela gostava disso, de pautas complexas, e ela ia atrás disso e ficava ali, assim, cutucando a ferida, assim, eu vou provar para vocês que eu sou capaz de fazer o meu trabalho, que é algo muito doloroso, tem essa dimensão dolorosa, que é até um pouco de adoecimento psíquico, que eu queria trazer um pouco, mas não sei se a Patrícia quer falar alguma coisa antes. Se você quiser falar alguma coisa, Patrícia. Eu ia rapidinho, assim, eu ia só falar uma coisa aqui, em relação ao que a Bianca falou, que eu acho, em relação a direitos, né? Porque qual que é o objetivo desse tipo de ataque? Obviamente, e quando são contra jornalistas mulheres, eles são sempre mais agressivos e mais frequentes, né? Parece que eles se sentem ali autorizados, mas o objetivo final é intimidação, né? Você não ter crítica ao governo. E isso é também uma violação de direitos de todo mundo, o direito das pessoas se informarem, né? O direito de acesso à informação. Então, assim, a gente reagir, né? Essas coisas, quando vem uma onda dessas, o que dá vontade é a gente se trancar no banheiro e não sair nunca mais, né? Porque às vezes é uma coisa tão avassaladora que é horrível. Mas importante isso, é o direito, assim, além do direito de todas as mulheres de não serem agredidas, o direito das pessoas se informarem, né? Porque é um ataque direto, é uma tentativa de silenciamento. Sim, isso que você está falando dessa vontade de ficar no banheiro e não querer, porque isso afeta muito o psicológico da mulher. E não só nessa parte de ataques virtuais, que é o que a gente estava falando, que são muito mais frequentes, né? A Patrícia trouxe que são 13 vezes mais frequentes entre mulheres, a gente também tem assédio dentro das redações. Teve uma pesquisa, que acho que é de 2017, da Abrage, com a Gênero e Número, que fez com quase 500 jornalistas, que mostrava que 83% das entrevistadas já tinham sofrido algum tipo de violência psicológica dentro das redações. Isso sem a gente entrar nos números alarmantes sobre assédio, abuso de autoridade, de racismo. Tem um trecho que a Nelly fala no livro, e ela descrevendo ali as atrocidades e falando que de fato, esse não é um ambiente para que a mulher saia dali curada, que ela fala assim, eu imagino que nessas condições, ela descreve as condições e fala, qualquer mulher que esteja sã, em 2 meses ela vai acabar enlouquecendo, porque não tem como você sobreviver a esse ambiente sem enlouquecer, parece que esse é o objetivo, da verdade, do hospício, né? Ela faz uma reflexão nesse sentido em algum momento do livro. E aí eu fiquei pensando, quando eu li essa parte, que eu acho que é uma das partes bem fortes do livro, eu fiquei pensando, com as devidas proporções, porque ali é uma coisa muito, né? Ali a gente está falando de casos de tortura e tudo mais, mas eu fiquei pensando nesses sofrimentos que as mulheres também passam enquanto estão exercendo a sua profissão, né? Fiquei pensando em quantos meses, em quantas semanas uma mulher não pode acabar adoecendo psicologicamente enquanto ela exerce a sua profissão. Para mulheres, por exemplo, para mulheres negras, por exemplo, né, a gente vai ter uma camada ainda maior de sofrimento, porque a gente vai ter o racismo também. E eu fico pensando, é possível não adoecer nessas condições, exercendo o jornalismo no Brasil? Como é que a gente cuida da nossa saúde mental? Patrícia, você quer começar? Não, tô todo ouvidos. Quero ver se você vai descobrir o segredo disso. Não, adorei o tom a bomba, da pergunta, né? Yasmin. Adorei o tom da pergunta. É possível? É uma pergunta que responde maravilhosamente. A gente tenta, né? A gente busca, e a gente busca de muitas formas. Então, me parece que falar sobre isso, né, estar em grupo, é a premissa para que não seja assim tão pesado. Então, essa conversa
de algum jeito, ajuda nós três e ajuda também as mulheres que estiverem assistindo, que forem assistir, as mulheres, né, que puderem ler a Nelly Bly. A gente não se sente sozinha, e não se sentir sozinha já é ufa, né, já é um alento. Fora isso, a gente precisa buscar recursos, e aí os recursos são variados. A gente tem a busca por um suporte terapêutico, busca por uma dimensão espiritual, religiosa, busca por práticas de meditação. Isso. O que eu acho importante é que a gente constitua um repertório de possibilidades, porque nós também somos muito diferentes entre nós. Então, o que é muito efetivo para uma mulher se sentir segura, protegida e não enlouquecer no Brasil de 2021 e não enlouquecer no jornalismo, talvez não seja tão efetivo para outra de nós. Mas conhecer um repertório e buscar o que disso te faz bem, te ajuda a seguir, me parece interessante. E outra dimensão que para mim também importa muito é compreender os ciclos que fazem parte da vida. E no corpo das mulheres cis, o ciclo se apresenta no ciclo menstrual de um jeito que a gente também não costuma falar. E eu não estou falando isso numa perspectiva biologizante, determinista, não é nada disso, eu não estou falando de TPM. O que eu estou falando é que a gente não precisa o tempo todo estar em exposição. A gente não está disposta o tempo todo. E a vida é assim. Se a gente observar uma árvore, ela perde folhas em uma época do ano, e ela fica verde em outra, e ela tem flores em outra. Isso acontece também com os seres humanos. Isso acontece também com os homens e com as mulheres trans que não menstruam. Todos os corpos são cíclicos. E pensar nesse ciclo como parte constituinte da vida também é um jeito de nos respeitar. Porque tem hora que eu vou estar assim, pronta para a investigação, para o embate, para a defesa, e tem hora que não. Isso não é um problema. Tudo bem se eu precisar ficar em silêncio, tudo bem se eu não precisar reagir o tempo todo. Então, esse respeito por si e pelos ciclos também me parece importante para se preservar. Isso que você falou, algo tão natural, mas as mulheres se desumanizam, né? O tempo todo, a gente se cobrando para não ser humana. Quando a gente está tentando ser... Porque a gente sabe que a gente é cobrada 2 vezes, 3 vezes, dependendo ali se você é uma mulher trans, se você é uma mulher negra. E você não percebe que você também está se desumanizando, né? Não entendendo o seu próprio processo, o seu próprio ciclo. E aí, Patrícia, o que você diz? Não, achei genial isso, né? Respeitar que às vezes você vai estar meio deprê, né? Faz parte, outras vezes você vai estar mais combativa, né? A gente fica nessa exigência de que você precisa estar sempre ali, guerreira, combativa, e são ciclos, né? Achei genial. Agora, uma coisa que me deprime um pouco é pensar, de novo, guardadas as devidas proporções, o que a gente está discutindo de sobre jornalistas mulheres hoje, e comparando com a Nelly Bly, você fala, tudo bem, agora tem um monte de jornalista mulher, mas assim, gente, é muito retrocesso, né? Se a gente pensar desde quantas jornalistas mulheres estão na chefia, até assédio, até esse tipo de ataque misógino, você fala, não é possível que a gente, né, retrocedeu tanto, ou não retrocedeu, não, acho que retrocedeu, né, assim, acho que a gente não estava muito bem, mas conseguiu retroceder ainda mais, né, na verdade é uma... Porque a gente pega um livro desse que foi escrito no século XIX e a gente vai acompanhando a trajetória dela até a pauta e a gente vai se identificando, e foi século XIX, a gente está agora em 2021 e parece que está parecido, né? Acho que você não precisa mais levar a mãe quando você vai cobrir guerra, mas assim, de resto, tem umas coisas que, tipo... Não, com certeza, aquilo que você trouxe de quando ela foi fazer a viagem ao mundo, que ela foi só com uma mala de mão, né, e acho que levou uma muda de roupa só, e as pessoas perguntando quantas roupas elas levariam. Isso é uma coisa que as pessoas falariam hoje para as mulheres, hoje ainda. Eu tenho uma colega, vou só fazer que falou uma coisa genial uma vez, era um painel, assim, uma mesa sobre cobertura de conflitos, jornalistas cobrem conflitos, e aí tinha eu, ela e um cara.
Aí o moderador perguntou assim para ela: como que é para você, como mulher, cobrir guerras, né? Como é que você faz com a sua família, com seus filhos? Aí ela foi muito gênia, ela virou e falou assim: por que não perguntam isso para o homem que está aqui do meu lado? Como é que é? Como é que você faz com a sua mulher, com os seus filhos, quando você vai cobrir guerra? É uma coisa ainda tão absolutamente retrógrada, né? Que é surreal. Não, e isso vale não só para cobrir guerra. Assim, uma mulher que trabalha muito sempre ouve essa pergunta, é impressionante, né? Nossa, mas você faz tantas coisas, você tem 3 filhos, como é possível, né? Ou então, nossa, mas você está aqui de novo, e quem está com seus filhos? Eles têm um pai também. Tem esse julgamento sempre, né? Tipo, pô, então você não está se dedicando quanto você deveria, né? A esse lado de cuidar dos seus filhos, né? O julgamento que não tem quando é um jornalista homem, né? Ninguém nunca perguntou, e os seus filhos? E a sua casa, né? Tá organizada, tá limpa? Não, isso aí realmente já está ali subentendido que tá a cargo da mulher, né? Mas a Patrícia trouxe isso de que realmente a gente ainda tem essa desigualdade com relação à chefia, né? No jornalismo, de diversas formas, a chefia feminina, a chefia negra, ainda menor. E vocês lembram de terem tido chefes mulheres? Ou foi muito comum? Como que foi assim na trajetória específica de vocês? Quer falar, Bianca? Pode falar. Não, eu tive chefes mulheres sensacionais, espetaculares, assim, mentoras incríveis. Uma foi no Estadão, a Cida Damasco, depois eu tive a Luciana Coelho. Mas, assim, isso não elimina o fato de que são muito poucas as mulheres na chefia. Hoje em dia, estou pensando em grandes redações, a gente tem Paula Miraglia no Nexo, a Carla Gimenez no El País. De grande mídia, não consigo lembrar. Deve ter mais alguma, acho que na rádio tem, mas assim. E mulher negra, acho que não tem nenhuma, né? Então, assim. Eu acho que tem no Correio da Bahia, mas aqui no eixo Rio-São Paulo, eu acho que não tem. Pois é. E além disso, além da coisa da chefia, assim, uma das coisas que eu acho muito bacana que a Folha está tentando corrigir aos poucos, com essa coisa de editoria de diversidade, não apenas de você ter mais mulheres em posição de chefia e mais jornalistas negros, como você entrevistar mais mulheres, né? Especialistas mulheres, especialistas negras, especialistas transgênero, que também não é só o pessoal que trabalha, as pessoas que você entrevista meio que são um reflexo do que você é, do que é a sua redação. Então, uma redação que não tem mulher chefe, não tem negro chefe, não tem, você meio que não retrata essas pessoas como entrevistadas em posição de autoridade. Então, isso também é uma coisa que a gente está muito atrasado. Sim, e na TV isso que fica ali mais nítido, né? Porque a gente vê, é muito comum a gente assistir matéria sobre economia, sobre diversos assuntos, e ali é sempre um especialista homem, um cientista, um economista, um homem branco, né? Na maioria das vezes. Agora a gente consegue ver em muitos veículos essa mudança ainda pequena, né? Mas, no geral, a gente sabe que sim, as pessoas que são mais ouvidas, de fato, são homens brancos. É tipo o jantar do Temer, né? Sim. Era uma mesa inteira de homens velhos, hétero-brancos. Quer dizer, não, rindo do país todo. Rindo não só do presidente, mas de todas e todos nós, né? A chefia do jornalismo ainda é essa mesa, né? E lá tinha bastante chefia do jornalismo, né? Esse lugar de poder. Tinha. E eu tive chefes excelentes, né, mulheres, e professoras também excelentes, mulheres jornalistas com quem eu aprendi muito. Mas ao contrário, não sei, eu tenho uma impressão que é o contrário da Patrícia, eu posso estar errada, mas com certeza, ao contrário da Nelly, eu confio muito menos no jornalismo. Tem uma parte muito curiosa, Nino. Não sei você, Yasmin, também, que eu gostaria muito de ouvir vocês duas sobre isso. Não, eu também. Os jornalistas são os personagens mais humanos, né? Que tentam entender ela, enquanto os médicos não ligam, as enfermeiras são sádicas. E ela tem certeza de que ela pode
ser diagnosticada como louca pelos médicos, ela sabe que os médicos não vão fazer um bom trabalho, mas ela tem muito medo de um jornalista, porque ela acha que se ela for descoberta, vai ser por um jornalista. Ela fala assim, eu preferiria encarar uma multidão de médicos especialistas, policiais e detetives a enfrentar 2 colegas. Eu falei, uau, essa confia nos repórteres, né? E no jornalismo, de um jeito que eu gostaria tanto de confiar também, mas eu não sei se a gente tem esse jornalismo tão bom. Eu não sei, mas talvez ela estivesse tomando ela mesma como padrão, né? Porque ela é essa jornalista excelente, preocupada e que vai atrás da informação. Então, talvez ela estivesse tomando ela mesma como padrão, falando, olha, se eu estivesse diante da Nelly, eu acho que ela me descobriria, né? Talvez seja isso. Eu acho que eu sou um pouco ingênua também, eu ainda tenho um pouco de fé que tem alguns aí jornalistas que estão tentando fazer o negócio direito e às vezes conseguem, muitas vezes não conseguimos e às vezes erramos. Alguns temos aqui, a gente tem a Patrícia Bianca aqui, é claro que temos alguns aí maravilhosos, inclusive. Obrigada pelo... Às vezes a gente erra muito, mas se acertar de vez em quando... Mas eu entendo o que a Bianca falou, né? Assim, confiar tanto, né, nessa capacidade de levar a sério o trabalho, o jornalista, que então ele vai, por um idealismo, investigar. Assim, o que me consola um pouco, me conforta, é que eu acho que a gente hoje, jornalistas em geral, não todos, mas a maioria, diante de um governo autocrático, muitas pessoas vêm fazendo uma resistência, né? Um compromisso com a independência, né? Depois de alguns anos em que o jornalismo passou por situações que eles não foram muito independentes. Então, nesse sentido, eu acho que tem um pouquinho de motivo aí de esperança. Você tem toda a razão, Patrícia, eu concordo com você nisso totalmente. Mas o que eu gostaria muito de ver era, especialmente na grande imprensa, um jornalismo que questionasse, investigasse, que, especialmente, né, nos casos de extermínio, no genocídio negro, um jornalismo que não comprasse a versão de relações públicas da polícia, do exército, mas que, de fato, investigasse, contextualizasse o que acontece. E isso eu vejo que a gente está tão distante. E aí me provoca algum ressentimento. Então, eu também falo isso num lugar de rancor. Quando eu leio, eu falo, eu queria tanto sentir isso também. Mas vocês têm razão. Não, e eu concordo. O que eu acho que me dá um pouco de esperança é que tem pessoas, por exemplo, nesse tema, né, de genocídio negro, de extermínio, tem vozes como você, como o Thiago Amparo, que estão presentes na grande mídia e botam a boca no trombone. Acho que talvez, um tempo atrás, nem isso teria, né? Você não teria ninguém questionando a cobertura, né? Ia ficar chamando todo mundo de bandido, suspeito, sei lá o quê. Então, assim, de fato, entendo, assim, é muito... Frustrante é uma palavra muito leve para isso, né? Mas é muito revoltante, né? Que ainda a imprensa cometa isso. Mas eu acho que, pelo menos, existe um espaço para uma crítica. Agora, só queremos ver se essa crítica vai ter algum resultado, né? Sim. Eu fico um pouco, assim, meio... Eu acredito muito no trabalho, na dedicação de alguns profissionais, mas eu tenho muita dificuldade com o jornalismo, esse ideal, que é isso. Muitas vezes a gente entra na faculdade de jornalismo achando que a gente pode mudar o mundo, né? E aí a gente descobre que não é bem assim. Mas já que a gente está falando um pouco de jornalismo aqui, a gente está chegando aqui no final dessa conversa, a gente precisa terminar aqui com 1 hora certinho, me comoveu muito a sensibilidade da Nelly e uma preocupação que parece muito genuína com aquelas mulheres que estão sendo torturadas no hospício, né? Eu acho que eu posso soar até um pouco anacrônica, mas me parece que ela está o tempo todo se questionando por que essas mulheres não têm direito aos direitos humanos. Eu digo que pode estar sendo um pouco anacrônico porque essa concepção contemporânea de direitos humanos, na época, a gente não tinha, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos é ali de 1948. Mas a Nelly parte de um lugar que é o lugar que eu acredito que o jornalismo deve partir.
um jornalismo ético assim, eu acredito, é um jornalismo que atua em prol da defesa dos direitos humanos, da democracia. A gente tem muitas questões nesse campo, porque há muitas controvérsias se o jornalismo, principalmente o dito tradicional, realmente seguia a partir dessas questões, né? Apesar disso estar lá no nosso Código de Ética, nossa Constituição e tudo mais. E aí eu queria saber um pouco de vocês o que falta, se falta, eu acho que a gente já chegou no consenso de que falta, né? Mas o que falta para a gente ter um jornalismo integralmente preocupado com a democracia e com a defesa dos direitos humanos, sem qualquer tipo de relativismo à violação de direitos humanos e a atos antidemocráticos. Professora, começa por... Nossa, não. Yasmin, eu adorei a premissa da sua pergunta. A pergunta do que falta, eu não vou saber responder, mas eu posso dialogar com a premissa de que o jornalismo ele precisa estar a serviço dos direitos humanos da vida. Então, o jornalismo, se esse é o parâmetro, se essa é a premissa, qualquer relativização, como se isso fosse busca por verdade, imparcialidade, isso é um equívoco. Porque eu busco a verdade e a imparcialidade tendo a Constituição e os direitos humanos como premissa. Então, eu não relativizo a execução de uma pessoa em um país que nem sequer tem pena de morte. Isso não pode ser relativizado. Isso precisa ser investigado, noticiado na gravidade que tem. E eu não estou dizendo que, com isso, o jornalista não deva apurar, não deva buscar as informações, não deva compreender os pormenores. Não, pelo contrário, precisa fazer isso. Então, eu não estou dizendo que o jornalismo hegemônico devia abandonar a versão oficial da polícia para assumir totalmente a denúncia do movimento negro no formato que essa denúncia tem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assumir que a premissa é que ninguém pode ser executado neste país de acordo com a nossa Constituição, de acordo com os direitos humanos, tem que ser a premissa para o meu trabalho de investigar, de noticiar, de apurar. Então, e aí, o que falta, me parece, é pegar aqueles valores básicos do jornalismo e entender do que é que a gente está falando. Eu gostava muito, né? Eu não dou mais aula no curso de jornalismo, mas quando eu era professora de jornalismo, eu gostava muito de discutir esses critérios com os estudantes. Então, o que é a imparcialidade? Existe a imparcialidade? O que existe é importante é a nossa busca pela imparcialidade. Só que eu ocupo um lugar social, eu vejo de um determinado ângulo, eu tenho uma série de valores e princípios, e só assumindo que eu tenho perspectiva é que eu consigo buscar o fato, a notícia, a reportagem. O que a gente vê muitas vezes é um jornalismo comprometido com o poder, que tem um lado que não busca imparcialidade alguma, concomunado mesmo com quem tem poder, fingindo uma neutralidade. E aí, assim, eu assumo a ideologia neoliberal como neutra, em vez de me assumir neoliberal e, a partir daí, tratar de economia e de política. Não, eu digo que eu sou neutra, imparcial, assumindo uma determinada ideologia como se aquela fosse neutra. Então, o que falta para nós, falta verdade. E falta verdade de perceber que nós também temos posição social e que, a partir dessa posição, a gente busca os critérios importantes para o jornalismo. E não aproveitar isso para deturpar, enganar, manipular, o que muitas vezes acontece. Então, para mim, o jornalismo ele precisa ser a busca por direitos e não manipular a opinião pública para manter o poder nas mãos dos de sempre, como se isso fosse imparcialidade. Depois dessa, eu acho que eu não vou falar nada, né? Porque foi super... Mas eu queria falar de dois aspectos. Em relação a todas essas reportagens sobre mais um extermínio, mais uma chacina,
Eu sou um pouco velha guarda de falar assim, eu acho que jornalista não, colunista, etc. Repórter não deve fazer ativismo. Ativismo que eu digo assim, nas redes sociais, partidário. Mas você pode fazer... você pode lutar pelos direitos humanos simplesmente fazendo a sua reportagem direito. O que é fazer sua reportagem direito? Se o fulaninho delegado fala, era tudo bandido, com a ficha corrida, primeiro você deixa assim, no Brasil não existe pena de morte. No Brasil não importa se o cara tinha ficha ou não tinha ficha. E, na verdade, a ficha era o furto do não sei o que lá. Então, assim, todas essas premissas, em vez da gente comprar, né, a versão oficial e simplesmente colocar lá, você põe a real ali, né? Isso para mim é um jeito de você buscar, não buscar direitos, né? Porque a gente sabe que o efeito do nosso trabalho é meio pífio, mas assim, pelo menos você deixar a coisa mais justa, né? Você colocar assim, você não simplesmente assim, o delegado diz que todo mundo tinha ficha corrida, mas o cara da ONG diz que não, gente. E se tivesse ficha corrida? Não existe pena de morte, né? Então, isso tem que estar muito claro no texto. Isso é a realidade, não é nem se posicionar, né? É você... E não tratar como dois lados coisas que não têm dois lados, né? Eu lembro muito, assim, nos Estados Unidos tinha muito... Na época da campanha eleitoral do Obama, na primeira campanha, que acho que todo aquele racismo... ele explodiu, assim, mais do que, bom, diria que agora com o Trump ele explodiu mais ainda, mas assim, então, uma das coisas que eles faziam, que tinha muito boato, era de que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, no Havaí, ele tinha nascido no Quênia. E isso tudo fazia parte daquela narrativa de falar que ele é estrangeiro, né, diferente, etc. E aí, tipo, você tinha veículos dizendo assim, tem gente que fala que ele nasceu no Havaí, tem gente que fala que ele nasceu no Quênia. Não, cara pálida, não tem gente, ele nasceu no Havaí, né? Então, você acha que essa coisa da gente não ter dois lados em coisa que não tem dois lados, né? Você colocar ali a real. Em relação especificamente à Danelli, acho que também é uma coisa da imparcialidade, assim, a gente repórter tem uma coisa meio escrota, que eu batalho muito contra isso, que é encarar as pessoas como seus personagens, né? Daí eu entrevistei o fulano, ninguém é personagem, aquela pessoa é uma pessoa que tem uma vida, então você fala assim, basicamente, ela vai sair de lá e ela vai, se ela tem uma coisa que eu acho que ela tinha, ela vai continuar pensando naquelas mulheres que estão lá sendo torturadas, né? E ela não vai simplesmente se desengajar, não, porque eu sou imparcial. Não, ela é um ser humano, né? Você está se importando. Aquilo lá não é um personagem que você bota 2 aspas na sua página e tchau. Não, a pessoa continua ali. E se você tiver um mínimo de humanidade, você vai tentar ajudar, né? Eu não acho que isso compromete a imparcialidade, eu acho que isso simplesmente prova a sua humanidade. Sim, muitas vezes tem isso de pensar que tem um caráter meio ético, que você não pode interferir, que você não pode ajudar, mas quando você está diante de um personagem, né, usando a palavra personagem, mas você está diante de uma pessoa que está em sofrimento, é meio que a sua humanidade tem que falar primeiro, né? E eu acho que também isso está ancorado quando a gente está discutindo essa premissa de que o que vem primeiro é essa defesa dos direitos humanos, né? Sobre isso, desculpa, sei que nosso tempo está bem no fim, mas eu gosto muito que ela assume isso na reportagem. Então, ela escreve com todas as letras. Naquele momento difícil, decidi fazer todo o possível para garantir que minha missão beneficiasse minhas irmãs sofredoras, para mostrar que são internadas sem uma avaliação cuidadosa. Então, ela faz isso e ela assume que faz, e, de fato, depois a reportagem é importante. A reportagem ela tem consequências. Então, isso pensar que é do final do século XIX e que pode ainda ser assim também uma inspiração, né? Algo que a gente almeje com o nosso trabalho como jornalista. E como é muito mais justo ela deixando exatamente o ponto de vista e como ela está vendo aquela situação ali, falando, olha, gente, eu acho isso aqui, e colocando ali no texto, do que ela fingir a imparcialidade, porque no fim das contas tem uma parcialidade, e ela assume essa parcialidade dela e como ela estava agindo nesse sentido ali, e não quer dizer que era menos jornalismo, né? Mas está jogando limpo com o seu público. Enfim, outra coisa que eu queria acrescentar também, que eu fiquei pensando, que eu não tinha pensado na hora que eu fiz a pergunta, mas enquanto vocês foram falando, eu acho que uma coisa que falta, e que a gente já falou ao longo da conversa, mas é o que falta para o jornalismo
seguir nesse caminho democrático e que tenha mesmo como o principal ali os direitos humanos, é o aumento da diversidade. Quando você tiver mais mulheres, mais pessoas negras, não só dentro das redações, mas em cargos de chefia, pessoas que podem tomar decisão, né, tomar iniciativa, para que você possa olhar uma matéria sobre extermínio e falar isso é absurdo, a gente não dá uma notícia sobre essa, a gente não vai fazer essa pauta, porque essa pauta, ou a premissa dessa pauta é absurda. Quando a gente tiver essas pessoas, acho que a gente tem um movimento maior de jovens, principalmente jovens negros, entrando agora nas universidades por causa das políticas de ações afirmativas e entrando como estagiários, trainees, mas eu fico pensando assim, pela permanência desses jovens dentro desse ambiente, para que eles possam, que tenham oportunidade também de crescer dentro da carreira, que a gente sabe que existem muitos entraves, mas que possam, aquela coisa um pouco utópica, né? Trabalhinho de formiguinha, que é o que a gente fica esperando, que a gente consiga fazer coisas melhores dentro da imprensa, porque é isso, eu pergunto o que falta, mas falta muita coisa. E aí é aquela mesa de homens brancos poderosos que tem que querer, nessas grandes corporações, né, colaborar com esse sentido. Então, é bem mais complexo. Enfim, agora a gente está esgotando aqui o tempo. Queria saber se vocês querem... tem mais alguma coisa para acrescentar, para finalizar? Eu vou falar bem rapidinho. Não, é só que o livro é muito legal. Assim, eu queria recomendar, porque assim, é muito legal de ler também, né? Além de ser uma história incrível de uma mulher que conseguiu fazer aquilo, né? Ela escreve super bem, ela descreve, né? Ela não tem nenhum malabarismo verbal, ela tá ali contando, mostrando. Então, acho o livro muito, assim, super recomendo, porque é muito legal mesmo. E queria agradecer, mega privilégio, não conhecia vocês pessoalmente, continuo não conhecendo, mas quase pessoalmente, e foi uma honra aí compartilhar a live. Para mim também, agradeço muitíssimo pelo convite, a Rita Mata e Fernanda Diamante, que editaram esse livro tão importante também. Obrigada e parabéns, né? Vida muito longa a Fósforo. E uma alegria estar com vocês duas aqui, ter essa conversa. E também recomendo muitíssimo que as pessoas leiam. E eu tenho aqui um arquivo cheio de perguntas. E quando um livro nos provoca tantas perguntas, acho que ele mostra uma qualidade muito bacana, né? Porque, por um lado, ela descreve, ela narra de um jeito que a gente se sente dentro do hospício com ela. Isso não é agradável, porque eu consegui sentir o cheiro, né, do lugar, da cozinha, consegui ver, então não é agradável entrar no hospício. Ao mesmo tempo, é importante, né? Isso também nos forma, isso nos traz perguntas, dúvidas, inquietações, e nos tira de um lugar que talvez a gente precise sair mesmo, às vezes. Então, eu também, assim como a Patrícia, recomendo bastante essa leitura, e agradeço demais por ter participado aqui hoje. É tão bom quando a literatura faz isso com a gente, né? Quando a literatura, a arte de forma geral, o jornalismo também tem esse caráter, pode fazer isso. Agradeço ao convite da Fósforo, da Gato Sem Rabo, foi um prazer, foi uma honra estar aqui com a Bianca e com a Patrícia, com a Patrícia também. Continuo não conhecendo pessoalmente, mas a gente se conheceu aqui agora virtualmente, foi um prazer, a Bianca eu já tinha entrevistado. E é isso, gente, fica o convite para todo mundo ler esse livro, que eu acho que vai provocar muito a gente a pensar muitas coisas sobre direito das mulheres, sobre direito, sobre loucura, sobre, nossa, uma infinidade de coisas, né? Eu ainda estou absorvendo esse livro, ainda é um livro curtinho, mas que faz você pensar muito mais do que essas 100 páginas que ele tem. Então, obrigada e até mais.